Quanta vida eu simplesmente deixei de viver porque eu tinha medo de falar não. Quantas amizades, relacionamentos, quantas pessoas passaram pela minha vida e eu simplesmente não conseguia me posicionar. A famosa não tinha boca para nada. Não me posicionava, não falava não, não dava limite. Já tive muitas amizades que as pessoas tiravam simplesmente a minha paz. Porque tem gente que nem sabe ouvir não, sabia disso? Tem gente que faz o seu ouvido de pinico e despeja todos os problemas delas em você. Não para resolver, para que você seja uma esponja emocional. E a forma que você encara isso, muitas vezes, é ruim. Porque você vai ficar com raiva dessas pessoas, com mágoa dessas pessoas. Porque você não soube dar limites. Você é uma pessoa que desde criança teve dificuldade de aprender a desagradar. Porque geralmente nós somos educados para ficar agradando os outros, para agradar os adultos. Pelo menos as pessoas da minha geração foram ensinadas que era feio dizer não para as pessoas, que era feio não atender os desejos das pessoas o tempo todo, que a gente era ruim se não fizesse isso, que a gente tinha que ser legal sempre, que a gente muitas vezes tinha que colocar a visita como mais especial do que a gente mesmo, que a gente tinha que dar o melhor para os outros. E aí, né, você vai construindo uma vida onde você tem o pior das pessoas, onde as pessoas acham que você está à disposição delas, que você pode parar toda a sua vida para fazer o que elas precisam. E você, muitas vezes, se torna essa pessoa que resolve tudo para a família, resolve tudo para os amigos, resolve tudo no seu trabalho, mesmo coisas que não são sua função. Você se torna essa pessoa que não sabe dizer não. Que toda vez vem alguém com uma historinha triste e aí você acaba cedendo, porque é difícil negar uma pessoa com uma historinha triste. Um coitado, uma vítima, porque adivinha, a gente é cercado por pessoas assim. Eu tô falando porque eu fui assim a minha vida inteira. Ser uma pessoa empática com os outros, solícita e até codependente, me fez estar sempre focada em agradar os outros. Mas é agradar mesmo. Fazer o melhor de mim para o outro. Dizer sim, sim, sim. E não me posicionar, não dizer não. E você se perde de você. Tenha noção que é se perder de você. É muitas vezes você não conseguir viver sua vida. Porque você tem que estar fazendo algo para alguém. Você muitas vezes não faz um curso que você quer. Você não faz uma viagem que você quer. Você não tem nenhum emprego que você quer porque você tem que agradar aos seus pais. Quantos jovens aí estão fazendo uma profissão que não querem, nunca quiseram, porque não quer desagradar aos pais. Por isso, eu escrevi esse pequeno manual, que é o manual Chega de Manipulação, que vai ter situações que você vai começar, é só um começo, né, gente? A ter frases para usar com essas pessoas, a se posicionar. Porque tem gente que não se posiciona. Se você não se posiciona com seus pais, adivinha, você não vai se posicionar com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com seu companheiro ou companheira. Eles sempre passarão por cima de você. Porque às vezes eles são mais enérgicos, falam mais, ou são aquelas pessoas que são as vítimas, e você tem que ter pena das coitadas. Tem sempre uma história triste, uma doença, alguém está precisando de alguma coisa, pedindo dinheiro. Sei porque eu trabalho com mulheres assim também, gente. Mulheres que muitas vezes chegam pra mim e falam: eu não consigo cuidar da minha saúde porque minha mãe acha que eu sou a mãe dela. Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra ajudar ela no que ela precisa. Ela não consegue dizer não. Ela já tem a vida dela, o marido dela. E ela tem que parar pra ajudar a mãe. Porque não tem nenhum problema de saúde sério. Ela poderia fazer as coisas. Tem gente que chega pra mim e fala: se eu não almoçar com meu avô, ele não almoça. Entendi. Adultos que estão agindo como crianças. E pessoas que não conseguem se posicionar. E aí o que acontece, gente? Pessoas vão sofrer de crise de ansiedade. Porque você não tem acesso à sua própria vida. Quem tem é os outros. Se os outros decidirem que você tem que largar tudo para cuidar deles, eles vão decidir. Eles vão decidir que você não pode ter um emprego. Eles vão decidir que você vai fazer a faculdade que eles querem. Porque você não tem esse posicionamento.
É um posicionamento, gente. Eu não posso viver em função dos outros, mas tem muita gente vivendo assim, em função dos outros. Gente que vai na terapia para reclamar do pai e da mãe. Gente que vai na terapia falando que o meu marido isso, que a minha irmã aquilo. Entenda? E não vive a própria vida. Fica esperando que essas pessoas tenham consciência. E elas não vão ter. Não, porque a pessoa fica enchendo meu saco. A pessoa fica isso. Você não tem como mudar a pessoa. Você tem como viver a sua vida. De preferência, vivendo na sua própria casa. Quando você tem uma liberdade, tem uma independência, você não fica realmente à mercê de ninguém. Porque sim, gente, tem pessoas que vão se sobrecarregar, principalmente pessoas idosas, sozinhas, que estão tristes, pessoas doentes. Essas pessoas nem sabem que elas são sozinhas, que elas sobrecarregam os outros. E eu até fiz nesse meu manual, o Chega de Manipulação, que é o guia prático, com frases para pessoas difíceis, justamente para essas pessoas, para os seus pais, para sua mãe, para o seu chefe, para os seus colegas, para as situações que pessoas estão te sugando, te maltratando, sabe? O que dizer para essas pessoas? Pessoas que ficam mandando um montão de coisa no WhatsApp, o tempo todo querendo que você responda. Ela não tem nada o que fazer na vida dela, vai encher o seu saco, contando os problemas dela. Eu sei porque eu já vi isso. Eu vi uma moça fazendo unha, e ela tá fazendo a minha unha. E ela foi atender a amiga. Gente, é esse tipo de interrupção que eu tô falando. A pessoa interrompe a sua vida. Ela não te deixa em paz. E você fica com medo de falar, olha, depois eu respondo. Às vezes atrapalha seu trabalho, seu casamento. Pessoas que acham que você é a mãe delas. Que tem que resolver, às vezes, as coisas mais insignificantes do mundo. E sim, muitas vezes elas são abusivas. Elas passam dos limites. Elas pedem coisas absurdas. Elas pedem dinheiro e não te devolvem. Serão essas pessoas. E você vai começar a ter raiva de você. Você já não tem. Você vai ter que começar a ter raiva de ser boa com as pessoas. Porque você não é boa com as pessoas. Né? Você faz o papel da boazinha. Que uma coisa é você ser boa com as pessoas e outra ser boazinha. O bonzinho tem muito medo de ouvir a palavra, você é ruim. O bonzinho, ele quer ser amado. Ele faz para ser amado. Ele faz por carência. Quando você está na carência, quando você espera que a pessoa reconheça o seu valor, você vai fazer demais. Você vai fazer passando por cima de você. E é isso que é o bonzinho. Porque ser boa não é ser tolerante o tempo todo. É que nem as pessoas falam uma vez, mas Jesus é bom. Você acha que Jesus ele ficava tentando agradar as pessoas, gente? Ele ficava lá fazendo demais? Ele só fazia para quem realmente queria. Quem tinha fé. Tá lá, é só você ler. Então, se até Jesus, ele não fez demais, gente. Ele não foi curar, ele perguntava, você quer? Entende? Isso é tão libertador. Então pergunte à pessoa, né? Antes de você, muitas vezes, tem muita mãe que faz isso. Vai oferecendo coisas que os filhos nem pediram. Vai dando coisas demais. As esposas fazem demais. Aí quando se sente em débito, que vai se sentir em débito, aí você vai ficar com raiva da pessoa. Esse é o dar demais, é o fazer demais. Eu não saber dizer não também. Aí você acostuma a pessoa a estar sempre fazendo. Aí você não pode dizer. Que ela acostuma, você acostumou ela. Por isso eu fiz esse manual, que ele também vem com videoaulas para você tratar o seu emocional, tratar as crises de ansiedade, as crises de pânico, traumas, as crises de ansiedade social. Tem muita gente com dificuldade de falar com as pessoas na rua, falar no WhatsApp. Isso é ansiedade social, gente. É um medo de ser julgado pelas pessoas. É um medo de achar que a pessoa vai fazer alguma coisa ruim para você. Isso vem de traumas infantis. De medo de rejeição, medo de julgamento, medo de humilhação, porque você passou por isso. O nosso e-book vai falar também de parceiros abusivos, de amigos, de parceiros. Nosso e-book vai falar de pais, né, de como você se posiciona com seus pais, o que você tem que falar nas situações que eles mais se incomodam, né, mais se metem na sua vida.
também você vai receber um nome e as fórmulas dos florais. Justamente tem floral para todo esse medo que você tem de se posicionar. O medo de dizer não, o medo de falar com as pessoas, sabe? Até a irritação que você guarda. Às vezes você tá tão irritada, tá tão chateada que a pessoa só fica te pedindo, só fica te exigindo. E chega, né, nesse nível de não sei por quê. Por que eu não consigo dizer não? Você acha que isso aí é a sua personalidade, não é? É você que se acostumou, você que foi educado ou educada para estar sempre dizendo sim para os outros e não para você. Ser boazinho não é a personalidade, tá, gente? Você pode ser uma pessoa empática, solícita, mas não uma pessoa que as outras abusam. Pessoas boas demais geralmente são abusadas pelos parceiros, pelos amigos, pela família, sabe? É aquela pessoa da família que todo mundo acha que ela tem que resolver a vida de todo mundo. E você muitas vezes não fala não para essas pessoas. Não diz o que você precisa. Por isso eu fiz esse manual para chegar e te orientar por que você é um agradador compulsivo. O primeiro capítulo fala mais ou menos disso. O que é um agradador compulsivo? De onde que vem essa necessidade de agradar? E aí a gente tem as videoaulas que vão ajudar a aliviar a sua ansiedade, seu medo, a tratar as suas emoções, porque muitas vezes você é uma pessoa muito travada, tem essa dificuldade de falar o que sente, e aí o seu corpo é que padece. Você vai sentir sintomas físicos fortes, até doenças você pode gerar, justamente pelo medo de se posicionar. Tem pessoas que sentem mal-estar, dor de estômago, só de pensar em ter um confronto, um enfrentamento com aquela pessoa que é difícil na vida dela. Tanto que eu tenho uma prática lá no curso falando para que você faça esse enfrentamento, para que você treine, para que você consiga sair desse medo, dessa trava de não conseguir se posicionar com aquela pessoa difícil. Porque se você vence uma pessoa difícil, você vence todas as outras. Às vezes a pessoa difícil é a sua mãe. Às vezes a pessoa difícil é seu pai. Às vezes a pessoa difícil é seu marido. Não sei. Então você, fazendo esse curso, que é o Chega de Manipulação, você tem todas essas ferramentas. Né? As frases, a forma de você se entender com as pessoas, você entender por que elas são assim, né? Os florais, para você ter clareza. Os florais são remédios naturais que você manda manipular numa farmácia de manipulação. Eles não têm contraindicação se você toma remédio, senão isso não importa. Tá lá a sua fórmula. Você vai montar de acordo com, né, a sua personalidade. O floral ele dá mais clareza, mais calma, né? Ele dá até mais coragem. Tem um floral justamente para isso, que é para o medo dessas pessoas que fazem tudo para as outras, o medo de se posicionar. E aí você pode montar não só para você, como para sua família também, porque tem as frases para os adolescentes, para as crianças. Às vezes você não está dando limite nem para os seus filhos. Hoje a gente está vendo muito isso. Entenda, sem culpa, porque tem muita gente que tem culpa de dizer não, tem muita culpa de se posicionar. E tem pro estresse também, se você está muito estressada, muito estressada. E esse curso ele está no preço promocional. Se você quiser ter acesso a esse curso, o link está nos comentários desse vídeo.